Boa noite. Na última semana antes das eleições municipais, a gente começa entrevistando João Paulo Saraiva, advogado-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mossoró. E mais, daqui a pouco tem divulgação da pesquisa TCM-TS2 com a corrida eleitoral de Açu. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo, no canal 10, no canal 14.1. Você aí sempre acompanhando aqui as informações do nosso programa. Tenho certeza que lá em Açu a movimentação já está gigante, porque daqui a pouquinho tem pesquisa da corrida eleitoral de Açu. Você já pode participar, viu? Mande aí a sua mensagem através dos contatos que aparecem aqui no canto da tela. Hoje a gente entrevista o Dr. João Paulo Saraiva, que é advogado, especialista em direito eleitoral, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mossoró. E você vai tirar dúvidas também sobre esses últimos dias antes das eleições, o dia do pleito, né? O que acontece, como é que a OAB está se preparando para este momento. Participe pelo nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp 988028941. Já que eu citei a pesquisa TCM-TS2 de Açu, pois é, nesta terça-feira a gente vai conhecer os números do terceiro levantamento com a radiografia eleitoral do município açuense. Acompanhe. A pesquisa encerra o levantamento da série histórica do município nessas eleições de 2024. A primeira pesquisa foi divulgada antes mesmo do início da campanha eleitoral, em fevereiro de 2024, enquanto a segunda pesquisa teve os seus resultados divulgados no mês de agosto. Dois candidatos disputam a preferência do voto do açuense ao executivo, Dr. Lula, do Republicanos, e doutora Vanessa, do União Brasil. O município é o 7º maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte e foi palco de uma eleição acirrada em 2020, quando Gustavo Soares, na época candidato pelo PL, venceu as eleições por uma diferença de 5 votos. O levantamento a ser divulgado hoje no TCM Pesquisa será apresentado pelos jornalistas Moisés Albuquerque e Volnúvio Prachedes. Você poderá acompanhar todos os dados da pesquisa de Açu a partir das 8h15 da noite no programa TCM Pesquisa, logo após o cenário político. Você poderá assistir através do canal TCM 10 HD, YouTube da TCM e também tcmplay.tv.br, assim como a transmissão no grupo de rádios do grupo TCM, além de mais informações nas redes sociais e no portal TCM Notícia, no tcmnoticia.com.br. Eleições TCM 2024, a credibilidade da informação. Acompanhe, daqui a pouquinho tem divulgação de pesquisa de Açu. Pode já antecipar um número aqui? Pode, ô Chacal? Pode dizer alguma coisa aqui da pesquisa de Açu? Melhor deixar para daqui a pouco, né? Daqui a pouco, então, a gente traz todos os números aí da pesquisa de Açu. Bem, eleitores do Rio Grande do Norte terão gratuidade no transporte intermunicipal durante as eleições. A gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal para o primeiro turno das eleições municipais foi oficializada através de decreto publicado pelo governo do RN nesta terça-feira. O investimento do Estado será de R$ 600 mil para assegurar o deslocamento dos potiguares até o domicílio eleitoral. Transporte coletivo, gratuito, tanto no intermunicipal como também no semi-urbano. Decreto será publicado nesta terça-feira, assegurando exatamente a utilização do transporte coletivo gratuito, com vistas a assegurar aos cidadãs se deslocarem, né, até as eleições agora no dia 6 de outubro. A exemplo do que fizemos em 2022. Isso aqui é a reafirmação do nosso governo com a defesa e o fortalecimento da democracia e do processo eleitoral.
A gratuidade é válida para todos os eleitores do Rio Grande do Norte que precisam se deslocar a outro município para votar. Para retirar a passagem, é preciso apresentar no guichê um documento que comprove a identidade e o local de votação, como o título de eleitor ou o e-título. As passagens só podem ser emitidas na rodoviária e a retirada acontece a partir desta quarta-feira, dia 2 de outubro, até a sexta-feira, dia 4 de outubro. Em relação às datas das viagens, a ida para o local de votação pode ser feita a partir do sábado, dia 5 de outubro, e o eleitor pode retornar até às 7 da manhã da segunda, dia 7 de outubro. Como da outra eleição, 2022, foi o protótipo, foi o teste, a gente já está bem acentuado quanto a essa questão. A Transpasse ela se preparou desde a última semana, visando o atendimento ao pleito eleitoral do ano 2024, com maior rigor, com mais satisfação a todos aqueles que nos procurem. Estaremos abertos desde as 5 horas da manhã até as 22 horas. Nos últimos dias, iremos continuar aberto até atender o último passageiro. Todos os passageiros deverão comparecer à Transpasse munido do seu título de eleitor e um documento de identificação com foto. Ao presenciar a emissão do primeiro bilhete, que é o de ida, ele também receberá o seu bilhete de volta, não só indo para o interior como voltando, mas o ponto principal é sempre capital interior. A priori, a princípio, a gente vai tentar manter o mesmo quantitativo de veículos dos horários, porém com a tendência de se aumentar nos veículos extras. Seria em torno de 35 a 40 por dia. Tá aí, importante informação que a gente repassa, né, esse transporte gratuito intermunicipal. E eu recebi aqui da assessoria da empresa Cidade do Sol que vai ter transporte gratuito também aqui no município de Mossoró. Então, as linhas de ônibus no município de Mossoró também vão ter gratuidade. O município vai cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e garantir esse serviço gratuito do transporte coletivo nos dias das eleições. Domingo, dia 6, eleitores poderão usar ônibus aqui em Mossoró sem pagamento de passagem. Para assegurar essa gratuidade, a Secretaria de Segurança Pública, hoje, autorizou a concessionária do transporte coletivo, a Cidade do Sol, a realizar a operação especial. Vão funcionar no dia da votação as linhas Sumaré, Nova Vida, Van Rosado e Odete Rosado, via IFRN, o FERSA e o ERN, nos dois sentidos, ida e volta. O quadro completo de horários está disponível no Instagram da Cidade do Sol, desta empresa, que é o @Cidade do Sol Oficial. Lá você confere todos os horários. Então é importante aí, você que vota em outro município vai ter transporte gratuito intermunicipal. E aqui em Mossoró você dá uma verificada nos horários para também se deslocar e votar de forma gratuita. Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa com o Dr. João Paulo Saraiva, advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mossoró. Doutor, como é que vai ser esse trabalho da OAB no dia da votação? Porque essa é a primeira vez, que a comissão vai estar atuando num pleito municipal, comissão criada recentemente. Como é que está sendo essa preparação? Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao cenário político. Boa noite, Vanúvel. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, dizer que é sempre uma honra estar presente nesse sistema de comunicação que é tão pujante no estado do Rio Grande do Norte. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Entrando na sua pergunta, como a OAB Mossoró irá realizar o trabalho no dia da eleição. A OAB Mossoró, Comissão de Direito Eleitoral recém-criada, essa comissão temos aí 2, 3 meses de criação, em parceria com a Comissão de Prerrogativas, estamos lapidando um projeto para, no dia da eleição, prestar um auxílio ao advogado. Esse auxílio, como será esse auxílio? Ficando atento para as violações de prerrogativas, possíveis violações de prerrogativas. Estar atento, combativo, para evitar esse tipo de atuação. A ideia inicial é como se foi feito na eleição passada, que será montado um núcleo, um QG, certo? E teremos à disposição o celular das prerrogativas, que ficaremos atentos a qualquer tipo de violação. Então, o advogado que está em campo, o advogado que está trabalhando no dia da eleição, que tenha a sua prerrogativa violada, ele pode contar com a Comissão de Prerrogativas e com a Comissão de Direito Eleitoral. Nos próximos dias estaremos divulgando como será esse projeto, como será essa atuação das comissões e da OAB Mossoró no dia do pleito.
como é que deve ser a atuação do advogado, né? Do operador de direito no dia do pleito? Porque a gente percebe que vários profissionais eles têm uma atuação específica, inclusive fazendo parte das equipes das campanhas, né? Dos núcleos dos candidatos. Como é que é esse trabalho do advogado? Perfeito, sua pergunta, Vanúvio. Em primeiro lugar, eu quero pedir aos advogados que no dia do pleito ele exerça um trabalho técnico. O advogado que está no dia do pleito, ele não é militante político, ele está ali exercendo um trabalho técnico. Então, eu faço esse pedido aos colegas advogados que no dia do pleito exerçam o trabalho técnico. A militância político-partidária deixe para outro momento. Como será a atuação do advogado? Então, o advogado ele não está nem acima nem abaixo, ele está em pé de igualdade com o Ministério Público Eleitoral e com os magistrados. E, estando nesse pé de igualdade, ele trabalha no sentido de fiscalizar, trabalha na fiscalização do pleito, para garantir que a legislação eleitoral seja cumprida, para evitar violações, né, que o pleito corra na normalidade e a democracia, a festa da democracia, que é o dia da eleição, corra na tranquilidade. Então, o advogado ele está aí em conjunto com o Ministério Público Eleitoral, com a magistratura, para garantir a tranquilidade do pleito, observando se a legislação eleitoral está sendo cumprida, observando se os fiscais eleitorais, os fiscais dos partidos estão adequadamente identificados, se estão cumprindo a legislação, se o presidente da mesa, se os mesários estão corretos, estão trabalhando. E ele está ali justamente para trabalhar em pé de igualdade, no mesmo patamar e ajudar que o pleito corra, que a festa da democracia corra da forma mais tranquila possível. Esse é o papel do advogado. E eu peço, mais uma vez, que o advogado que vai a campo no dia da eleição, ele deixe, né, ele seja um trabalho técnico, ele exerça um trabalho técnico e não um trabalho de militante político. O serviço do advogado no dia do pleito é um serviço técnico. É um serviço, ele está ali, ele estudou, é um serviço técnico. A militância política fica para outro momento. Dia 1º de outubro, a gente inicia este mês das eleições. Tem primeiro turno, né? E tem um segundo turno no final do mês. Aqui em Mossoró a gente não tem segundo turno ainda. Na capital, será que vai ter segundo turno? Inclusive, tem pesquisa TCM TS2 Natal amanhã, viu? Quarta-feira, 8h15 da noite. Por falar em pesquisa, vai ter pesquisa de Mossoró na quinta-feira, a última pesquisa da série histórica, então vai ter muita coisa para a gente falar sobre pesquisa eleitoral ainda nestes próximos dias. E uma coisa muito importante, muito interessante sobre essas pesquisas TCM TS2. Tanto a pesquisa de Mossoró quanto a pesquisa de Natal, as duas últimas, serão 2.000 entrevistas. Então vai ser um material riquíssimo, um material que vai realmente ali mostrar a tendência do pleito eleitoral. Então, fiquemos atentos, né? Amanhã, quarta-feira, quinta-feira, aqui na tela da TCM. Na quinta-feira vai ser um pouco mais cedo, né? Feriado dos mártires de Cunhaú e Iruaçu. A divulgação da pesquisa de Mossoró vai ser mais cedo, vai ser no horário do cenário político, tá bom? Antes da gente voltar aqui à nossa entrevista com o Dr. João Paulo Saraiva, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mossoró, vamos trazer informações da sessão ordinária desta terça-feira da Câmara Municipal de Vereadores de Mossoró, a penúltima antes das eleições, e teve apenas 2 minutos de duração. Quem traz mais informações é o repórter Danilo Queiroz. Se alguém que estivesse assistindo a sessão da TV Câmara no YouTube decidisse sair para fazer um macarrão instantâneo, o famoso miojo, quando ele voltasse, a sessão já teria acabado. Isso porque a 57ª sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Mossoró demorou apenas 2 minutos por um motivo muito conhecido: falta de quórum, mas dessa vez nem sequer foi possível abrir a sessão. Apenas 5 vereadores estavam no plenário. O presidente em exercício, na sessão no momento, Lucas das Malhas, Osaniel Mesquita, Marrom Lanches, Pablo Aires e Wígenes do Gás. Na pauta de hoje estava prevista a discussão do requerimento de afastamento de Isaac da Casca, que está desempenhando seu mandato enquanto deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Enquanto isso, Cadinho, o seu suplente pela Democracia Cristã, lá em 2020, não está apto a
assumir o seu mandato na Câmara, justamente pela ausência dessa discussão no plenário. Inclusive, na última sessão, houve uma denúncia por parte do vereador Paulo Igo, dizendo que a base não estaria interessada em deixar Cadinho assumir o seu mandato na Câmara. Com as discussões trancadas para a próxima sessão, a Câmara volta a se encontrar na sessão de quarta-feira, a última antes das eleições. Danilo Queiroz, para o Cenário Político. Rapaz, teve dia aí da sessão durar 16 minutos, 13 minutos, hoje foi 2 minutos. Teve sessão que nem começou. Amanhã, ainda bem que vai ser a última durante a campanha eleitoral e a gente espera que retorne, né, a vontade aí dos parlamentares poder fazer melhor aí o seu trabalho. Bem, antes de a gente voltar, ainda tem informações lá da Assembleia Legislativa. Acompanhe como foi hoje a sessão ordinária no Parlamento Estadual. A violência política no pleito municipal este ano foi o tema do pronunciamento do deputado Isaac da Casca na abertura da sessão ordinária desta terça-feira. O parlamentar cobrou da Secretaria de Segurança Pública e também do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte o reforço de policiamento durante as eleições, principalmente nas cidades do interior do estado. Nós sabemos que muitos candidatos, né, estão sofrendo ataques, certo? De adversários, principalmente no interior do nosso estado, onde estão sendo impedidos de fazer as visitas pelos adversários, certo? Onde chegam a obstruir a via, colocando um carro lá e não deixando que o outro candidato passe. E isso é preocupante, porque nós precisamos sim fiscalizar e ver de perto por que estão fazendo isso. Porque o debate tem que ser político. Quem tem a melhor proposta, quem tem a melhor ideia, que leve ao eleitor e o eleitor que julgue no dia 6. Já a deputada Cristiane Dantas destacou a campanha Lenço Solidário, lançada pela Procuradoria da Mulher nesta terça, em alusão ao Outubro Rosa. É a campanha do Lenço Solidário, onde passamos o mês inteiro arrecadando lenços, mobilizando as servidoras da casa, todos que possam colaborar, porque no dia da nossa sessão solene, no final do mês de outubro, é entregue aos grupos de apoio, né, os grupos que acompanham essas mulheres que são diagnosticadas, que passam por um tratamento e muitas vezes perdem o cabelo. Então, o resgate da autoestima com essa doação dos lenços, e fazemos anualmente essa campanha e sempre é um sucesso, e os grupos sempre que recebem validam essa ação como importante para essas mulheres. Tá aí, portanto, é interessante, né, os debates, as discussões, diferente daqui de Mossoró, a gente percebe que lá em Natal teve sessão ordinária, e o assunto aí do deputado Isaac da Casca sobre segurança no dia do pleito, né, tá todo mundo também de olho no que pode acontecer com relação à proteção dos eleitores e, é claro, a organização das cidades diante do quesito segurança, né, para o pleito. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o doutor João Paulo Saraiva, advogado e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mossoró. No bloco anterior a gente falava sobre a organização do pleito, a participação da OAB nas eleições deste ano, né? E a gente já seguindo com relação ao calendário eleitoral, doutor João Paulo, tem agora um período que começa a partir de hoje que o eleitor ele não pode ser preso, né? Mas também flagrante delito ali, ele vai mesmo preso. Explica para a gente o porquê disso, né? Por que existe essa legislação sobre prisão de eleitor e também de candidatos, né, durante esse período eleitoral. Perfeito. Existe essa previsão na legislação que o eleitor, a partir de hoje, dia 1º, até a terça-feira, né, ele não pode ser preso, salvo flagrante delito ou sentença penal condenatória. Isso aí remota, né, vai lá atrás, na época do regime militar, que tinha algumas situações que aí, com a Constituição, com a nova legislação eleitoral, foi implantado isso para que evite algum tipo de constrangimento, algum tipo de impedimento que aquele eleitor possa exercer o seu voto, né? Então, existe essa previsão, mas aí eu digo, não é um abre portas.
né? Existe a questão do flagrante delito, da sentença penal condenatória, que aí sim, se tiver essa situação de flagrante, sentença penal condenatória, aí o eleitor que estiver nessa situação, ele pode ser recolhido, né? Ele pode ser recolhido, porque muita gente, às vezes a população, ela esquece e diz, não pode ser preso, mas tem alto lá, não pode ser preso em determinadas situações, mas se estiver em flagrante, sentença penal condenatória, aí sim, ele pode ser recolhido ao sistema penitenciário. E o candidato político, ele também tem essa proteção, mas com essa mesma observação. Isso, o político também tem e começou um pouco antes, né? Mas também segue a mesma previsão da legislação. Tem lá na legislação eleitoral, nas resoluções, que tem esse posicionamento, justamente para proteger, para que aquele candidato ele possa exercer, possa trabalhar tranquilamente, sem nenhum tipo de empecilho. E o eleitor também, que possa, né, nessa reta final, ficar tranquilo, sem nenhum tipo de empecilho. Isso aí vem lá de trás, um pouquinho na história, que tinha esse tipo de atitude, que prendia os eleitores, não deixavam exercer o voto, e aí a legislação veio para estancar essa situação. Sobre campanha eleitoral, até quando é permitido pedir voto, né? Entregar o santinho, fazer comício, discurso, o que não podia lá na pré-campanha, né? Agora, durante a campanha eleitoral, é permitido, mas até quando é possível isso? Olha, na legislação eleitoral temos duas situações. No dia 3, até, salvo engano, se a memória não me prega uma peça, até o dia 3, né, é o último dia para a realização de comício, né, e utilização de equipamento sonoro fixo. Até o dia 3, salvo, se a memória não me prega uma peça. Até mais à frente, um pouquinho, né, até acho que dia 4, dia 5, é permitido a movimentação, veja bem, se a memória não me prega uma peça em relação às datas, mas até um pouco mais à frente é permitido a movimentação, a carreata, a distribuição de material até determinado horário. Veja bem, eu acredito que é dia 5, pode ter a distribuição de material até às 22 horas. Se a memória não me prega uma peça, está lá na resolução. Passou desse horário, não pode, né? Então, tem essa diferença entre o dia 3, que é a realização de comício, com sonorização fixa, e um pouco mais à frente, a realização de carreata, passeata e distribuição de material gráfico, até às 22 horas. Eu peço só desculpas ao telespectador, porque não estou recordando bem as datas, mas é nesse período, do dia 3 ao dia 5, existe essa previsão. Então, até a véspera ali, até o sábado, é possível fazer movimentação, não de forma fixa, isso, né, mas a movimentação de carreata. Perfeito. Temos lá na resolução que diz, a resolução que trata do calendário eleitoral, ela vem dizendo as datas e ela fala basicamente isso, que até o dia pode ter carreata, passeata, distribuição de material gráfico e a parte de comícios, né, com utilização de equipamento de som fixo até o dia 3. E debate, porque a gente está aguardando aí também, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas também em outras cidades, como por exemplo lá, São Paulo, né, onde está a coisa mais acirrada. Debate pode ser até quando, hein, doutor? O debate também é nessa data, perdão pela questão das datas, mas até o dia 4, salvo engano. Até o dia 4 tem essa previsão do debate. Então, já no limite ali, né? No limite final da campanha. Até tem essa previsão, está na resolução do TSE, e existe essa previsão até o dia 4, a realização do último debate. É importante aí que a gente também reforce com relação a estas datas, porque é tudo muito criterioso, né? Dentro do que se estabelece a legislação. Então, não adianta dizer assim, foram alguns minutos, ou foram 2 santinhos que eu entreguei a mais ali. A lei é sempre cumprida, né, doutor? Isso. A legislação eleitoral é muito rígida e tem que ser observada. Não adianta querer ter aquele jeitinho brasileiro, não, passou tantos minutos, não. A legislação está lá, é rigorosa e tem que ser cumprida. Essa questão da distribuição de material, tem que ter muito cuidado. Até as 22 horas, encerrou, pronto, o trabalho já foi feito. Eu penso assim, o trabalho já foi feito, temos aí 45 dias de campanha. Então, que custa cumprir a legislação eleitoral?
não é? Cumprir a norma. Se está ali, tem a legislação que é rigorosa, que é firme, que tem pena de multa, tem uma série de requisitos, então cumpra, para evitar problemas com a justiça eleitoral, para evitar ter dor de cabeça, para evitar responder um processo na justiça eleitoral, não custa nada cumprir o que determina a lei. Bem, vamos de informação, faltando 6 dias para o primeiro turno das eleições municipais de 2024, e os eleitores precisam ficar atentos aos documentos necessários para votar. Acompanhe. Mais de 153 milhões de brasileiros estão aptos a irem às urnas no próximo domingo, 6 de outubro, para decidir quem ocupará as cadeiras do Poder Legislativo e do Executivo de suas cidades. Para muitos eleitores, pode ser o momento de procurar pelo título guardado em casa há quase 2 anos. Mas a população pode ficar tranquila no exercício do voto nesse ano, podendo usar um documento oficial com foto. Todos os documentos que tenham essa natureza, como o RG, a CNH, ainda que vencida, né, ela tem essa função de servir como documento oficial. A carteira do trabalho física, ela pode, carteira, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, do CRC, todas elas, né, que são carteiras de identificação profissional, também podem ser usadas. E hoje estão sendo aceitos os documentos de identificação digitais. E aí uma questão importante, não é o print do documento, ou uma foto do documento, ou um PDF desse documento digitalizado, mas aquele documento que é carregado por meio de um aplicativo, que tem autenticação, então ele pode ser apresentado. Então hoje nós já temos um documento, o próprio RG digital, nós já temos CNH digital, então todos esses documentos aí podem ser usados como documento oficial para fins de identificação na urna eletrônica. Além do documento oficial com foto, o eleitor pode utilizar o aplicativo e-Título, disponível na App Store e também na Google Play Store. Nessa última plataforma, por exemplo, ele já teve mais de 50 milhões de downloads desde a sua instituição no ano de 2018 e pode ser um grande aliado nesse período de eleições. O e-Título também, para a Justiça Eleitoral, é considerado um documento oficial com foto, até porque carrega a foto do eleitor, né, para aqueles que já têm a coleta biométrica. O e-Título ele tem muita utilidade e cada ano ele adquire mais funcionalidades para o eleitor. Então é possível você baixar tanto na Apple Store como no Google Play. Você vai lá, baixa o e-Título, faz o carregamento, ele vai pedir alguns dados do eleitor, da eleitora. Ao fazer esse carregamento, você fica com o seu título oficial, vamos dizer assim, carregado no seu aplicativo. E é até importante que hoje nós temos o e-Título, inclusive os dados do e-Título, utilizado para fim de autenticação no sistema eGov, né, do governo federal. Mas você pode no e-Título identificar qual é o seu local de votação, você pode usar como identificação para fim de votação, você pode fazer a justificativa no dia da eleição se você não tiver no seu domicílio, você pode consultar se foi convocado para ser mesário. Então há uma série de funcionalidades nesse aplicativo e-Título para o cidadão. Muito importante este aplicativo. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, baixe já o seu e-Título. Ele fica disponível para download até o sábado. Então, baixe aí, coloque seu cadastro. Não vai estar na cidade da sua votação, baixe mesmo assim, que assim que você abrir no dia das eleições, vai lá e pela localização, pelo GPS do telefone, você já vai justificar aí a ausência no pleito. É muito importante. Eu só voto com o e-Título, né? Muito importante mesmo ter ali o seu título de eleitor no celular. Na verdade, a gente acaba abandonando os documentos físicos, deixa em casa, deixa guardado, deixa num local protegido, né? Não vai perder também o documento, né? Mas deixa lá guardadinho e usa no celular. É sempre importante você ter esses documentos aí. E para os idosos também, viu? Quem tem aí uma tia, um avô, um tio que precisa de justificar ou precisa de ter ali o título na palma da mão, baixa lá no telefone dele que certamente vai ser muito útil no domingo. Vamos às agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, quarta-feira, dia 2 de outubro. Vamos à agenda do candidato Alisson Bezerra, que tem como vice Marcos Medeiros, da coligação Mossoró do Povo.
nesta quarta-feira, na verdade, né? Dia 2, quarta-feira, dia 2, tem visita à empresa, às 8 horas da manhã. Pessoal, tá uma troca aí, porque amanhã, na verdade, é quarta, né? Não é terça. Eu errei aí na hora de colocar na edição. Então, amanhã, vamos aqui à agenda do Genivan Vale, que tem como vice Nayara Gadelha, da coligação Mossoró de Verdade. Nesta quarta, das 7 da manhã às 4 horas da tarde, tem visita a empresas. Às 4 da tarde tem caminhada no bairro Santo Antônio. Virando a agenda da candidata Irmã Seição, que tem como vice Edson Lobão, do PRTB. A candidata não enviou a agenda. Laurência Amorim tem como vice Carmen Júlia, da coligação Mossoró Mais Forte, também não enviou a agenda para amanhã. E o candidato Victor Hugo, que tem como vice Marrocos, do partido UP, também não enviou a agenda para amanhã, quarta-feira. Peço desculpas aqui pelo erro, né, com relação ao dia. Ontem, segunda-feira, dia 30 de setembro, foi feriado. Na segunda-feira, hoje é terça, dia 1º de outubro. Amanhã, quarta-feira, dia 2. Não vamos confundir os dias da semana, tudo bem? Amanhã a gente espera aí ter a colaboração das coordenações das equipes dos candidatos para enviar as agendas com o tempo hábil da gente fazer a edição e trazer, claro, para você que acompanha aqui o nosso cenário político. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o doutor João Paulo Saraiva. Doutor, com relação ao dia do pleito, pode fazer campanha naquela chamada boca de urna, com distribuição de santinho, com publicação de foto? Pode isso? De forma alguma, meu amigo, é proibido. O eleitor ele pode manifestar a sua intenção de voto de forma silenciosa, de forma individual, né? Pode votar com o voto do seu candidato, pode levar uma bandeira, isso ele pode. Não pode fazer o boca de urna, que isso é crime eleitoral, não pode realizar aglomerações, né? De repente temos ali na esquina que tem 4, 5 eleitores, tudo com a mesma vestimenta, tudo com a cor. Isso aí não pode, isso é proibido, a justiça eleitoral, ela proíbe isso. Em relação à boca de urna, muita gente pensa que é só ao redor do colégio, mas não. Então não pode, isso é crime eleitoral, não importa se está perto do colégio, se está longe do colégio, não. É extremamente vedado, é proibido pela justiça eleitoral. Então, o eleitor ele pode manifestar a sua vontade, pode ir exercer o seu voto de forma individual, silenciosa, sem tumultuar, ok. Não pode sair distribuindo um santinho, fazendo a boca de urna, carreata, som, isso aí não pode. É extremamente proibido pela Justiça Eleitoral. E quem insistir em rasgar a legislação eleitoral pode ser punido. Pode ser punido com pena de multa, né, que de 5 a 15 mil, detenção, que pode ser substituído por prestação de serviço à comunidade, e é uma penalidade. Então, fique atento para não ter o dissabor de enfrentar um processo na Justiça Eleitoral por conta de inobservância da lei. E se for ali naquele momento detido, fica até o fim da eleição ali preso? O dia do pleito ali, até às 17 horas, vai e fica detido. E depois tem que responder. E aí vai responder, com certeza. E aí, quem tem a competência para apurar esse tipo de infração é a Polícia Federal, né, que vai analisar, vai apurar e remeter para o juiz eleitoral para julgar. O senhor falando na questão do santinho, né? Não pode distribuir qualquer santinho, mesmo que a pessoa pergunte assim, qual é o seu candidato? É este aqui. Se entregar o santinho ali for visto, for uma situação ali com testemunhas ali... Isso, é zero. O eleitor ele pode ir votar com voto, mas distribuir, sair fazendo panfletagem do material de campanha, zero. E aí pode responder, né? Pode ser detido, pode ser recolhido a um local apropriado e depois do encerramento das eleições, do dia do pleito, responder um processo, né, na Justiça Eleitoral por esse crime eleitoral, né? Então, o conselho que eu dou, evite. O trabalho, como eu disse aqui anteriormente, o trabalho já foi feito, já foi realizado. Então, no dia do pleito, siga a legislação eleitoral. Não custa nada acompanhar e seguir o que diz a lei. Eu vi também nas eleições, se não estou enganado, ou 2020 ou 2022,
um carro passando com um som alto. E o que isso caracteriza, doutor? Som alto, isso carro pessoal, né? Carro de som não pode de forma alguma, mas carro pessoal, que tem aqueles carros que tem o som muito potente, isso pode também ser motivo de denúncia? Pode sim, está lá no artigo 39A da Lei 9.506, 9.504, que fala sobre isso. É extremamente proibido, não pode. Então, se porventura está lá passando e tem esse cidadão que está com som alto, com música de campanha e tal, aciona a polícia militar, aciona o pessoal do TRE, que aí as forças de segurança, o pessoal do TRE, e vai lá e aplica, né, a medida cabível. Não pode. Agora, infelizmente, tem aqueles que insistem em rasgar a legislação. E, para esses, a lei está aí para ser aplicada. Um abraço aqui para o Janilson, mandando mensagem. Cinquentinha, ele está perguntando aqui, o Cinquentinha, na experiência do entrevistado, vê a possibilidade das eleições de Mossoró ser judicializadas? Você tem acompanhado esse quesito da questões judiciais, doutor? Sim, está sendo. Tem a questão aí, pessoal, os advogados dos partidos, né? Então, levanta essas questões com a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral, como sempre, célere, né? E dando a resposta em tempo hábil. Então, acompanho o que eu estou vendo, alguma coisa, está sim, tendo algumas judicializações. E vamos aguardar para saber o que é que o TRE e mais assim o TSE vai analisar. Mas já tem sim algumas ações tramitando, pelo que a gente acompanha, que o processo é público, entra no site do TRE e consegue visualizar todos os pontos. Quem manda mensagem também aqui para a gente é o Arthur Leite. Muito obrigado, senhor Arthur, pela participação aqui conosco, sempre também muito atento aqui à nossa programação. Ele pergunta aqui, é permitido levar a cola para a urna, um santinho? Caso esqueça na cabine, haverá alguma chamada de atenção? Aí, aquela velha colinha, né? E aí, sim, pode ter o presidente da sessão, o presidente ali, que é a autoridade máxima do local de votação, e visualizando determinadas situações, ele pode, né, chamar a atenção, consta na ata, né, que toda a sessão eleitoral tem uma ata, o presidente é a autoridade máxima, então ele está ali pronto para ver e combater qualquer tipo de irregularidade, né? E se tiver alguma infração, ele pode até chamar as forças policiais para estancar aquela situação. Então, se o eleitor insiste nesse ponto, deixar, o presidente verificou, ele pode aplicar os rigores da lei. Então vamos ficar atentos aí com relação à documentação, como a gente viu na reportagem, leva lá o e-título, seu título, nem é tão necessário o título, é importante você saber o local de votação e levar um documento oficial com foto, né, e ficar muito atento com relação à aglomeração, a tudo isso que envolve ali o momento de votação, essa manifestação silenciosa. Doutor, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, vamos só reforçar, a OAB estará com ali um núcleo preparado no dia das eleições, funcionando no horário de votação, é isto? Isso, estamos conversando, como foi falado no início, com o presidente da Comissão de Prerrogativas para, junto com a Comissão de Direito Eleitoral e a OAB Mossoró, prestar esse apoio aos advogados que estão na rua, que vão ao campo no dia do pleito. E aqui eu quero reforçar um pedido ao colega advogado que vai, né, trabalhar no dia da eleição, que ele ali está desempenhando um trabalho técnico. Ele não é um militante político partidário, trabalho técnico. E por ser um trabalho técnico, se comporte dessa forma. Ali é um trabalho, ele estudou para isso, então se porte e coloque como um trabalho técnico. O advogado, no dia da eleição, no dia do pleito, que está trabalhando, ele não é um militante político partidário, e sim um serviço técnico. E por ser técnico, tem que ter a postura de um profissional técnico. Doutor João Paulo Saraiva, advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral do OAB Mossoró, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Eu que agradeço o convite e dizer que estou à disposição. É sempre bom, sempre feliz estar nessa casa, na presença de todos. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo e a gente, claro, vai chamar mais vezes o doutor João Paulo aqui para falar sobre direito eleitoral, um assunto tão pulsante, né? Não só em ano eleitoral, nas vésperas das eleições, como é o caso de agora, é sempre importante a gente ficar atento a tudo isto.
A você de casa, muito obrigado pela audiência, mas não sai daí, tá vindo TCM Pesquisa ASU. Atenção, ASU. Vamos acompanhar o resultado de mais uma pesquisa TCM. Boa noite a todos e até daqui a pouco.